Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Expo Revestir. Eu sou o Gumai Carvalho, estamos aqui na Arena Office com patrocínio da Cavalete. Estou aqui com o Francisco da R4 Design. Francisco, tudo bom? Tudo ótimo. A gente se conversou já há um tempinho, né? Poxa, a gente sentou aqui e já devia ter gravado, eu acho. Pois é, vai, papo vem e... Falei, não, tem que gravar, pelo amor de Deus, Vamos, né? vamos lá, vai ser um gostosura, um prazer. A gente estava falando um pouco sobre sustentabilidade, legado, mas acho que é um tema que a gente tem que estar um pouquinho mais aquecido. Então vamos começar essa maratona de atividades físicas, coisa que para mim é uma coisa que eu já não lembro mais o que é. Tô nessa que também. Você está com um case novo chegando aí, é isso? Tem coisas legais acontecendo, né, Gumai? Nós somos felizes novos arquitetos, digamos assim, em São Paulo. Sim, então, é verdade. A gente tá abrindo o escritório, abrindo não, já estamos com ele aberto, então, na verdade, uma operação que está crescendo. E bem simbólico para nós poder trabalhar com marcas internacionais que estão chegando no Brasil. E isso tem sido uma experiência muito legal, trabalhar com a On Running. Enfim, tá todo mundo vendo a marca porque ela tá na camiseta do João Fonseca, mas é a marca vindo em primeira pessoa para o Brasil. E aí, muito rica essa troca, obviamente, de atender um cliente internacional que precisa entender como é que a gente funciona, né? Tropicalizar todos os materiais, as dinâmicas com o GC, o General Contractor, que é o empreiteiro. E isso tá sendo assim uma bela experiência. Assim. A gente tem estado também conversando com eles em Nova York, eles estão vindo para cá agora e é rico. Eu acho que é mais do que... E além de ser interessante conhecer outro jeito de fazer as coisas, porque, poxa, ter contato com um projeto que é suíço, já foi modificado para os Estados Unidos, agora vem para o Brasil, ao mesmo tempo é um espaço para a gente ver que a gente trabalha bem aqui, sabe? A gente está desenvolvendo uma relação de muita confiança, assim, de muita consistência, porque é sobre boa arquitetura. Então, tá o tempo todo sabendo, mesmo que tu esteja falando inglês, falando em português ou espanhol agora, depois vai ter uma expansão para a Latam, é sobre trabalhar com atenção aos detalhes, com cuidado. Então, isso é muito legal. E, claro, a gente se defronta com muitas coisas. Estamos aqui numa feira de materiais, de revestimentos, e a gente nota que tem muitas marcas internacionais que entre Estados Unidos e Europa tem a mesma marca. E aqui a gente não. Aqui a gente muito mais tem as nossas marcas aqui, o que, por um lado, é incrível, porque demonstra que a gente tem uma indústria forte, a gente tem desenvolvimento de produto aqui. Às vezes a gente se defronta com, inclusive, oportunidades de produto que poderiam existir, tipos de revestimento, coisas muito interessantes, como, por exemplo, superfícies de concreto. Eles trabalham muito com pequenas lâminas de concreto, pode ser uma placa grande, sobre uma base de espuma, e aquilo é rígido, tem uma estética excelente, levíssimo. Então, assim, às vezes aqui a gente fica preso numa placa cimentícia, ou usa Viroc, que é importado, ou usa Glass Rock. Poxa, isso é uma oportunidade. Oportunidade maravilhosa, né? No Brasil tem boas empresas de GRC, que é o concreto reforçado com fibra de vidro. Poxa, um prato cheio. Uma peça levíssima. Enfim, só para dar um exemplo aqui de quanto tem de aprendizado. Para nós, muito grande. Né? Como essa marca, tem outras que a gente vem negociando. Então, gostoso, rico. Sim. E o que é legal é que, pelo fato de serem produzidas aqui, trazem a nossa brasilidade, digamos assim. Tem muito mais chance de trazer, né, do que, de repente, você pegar lá de fora. Não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas... Não, eles se apaixonam. Oferecerem já alguma coisa Eles nossa. se apaixonam. Quando eles viram a textura, por exemplo, uma amostra de lâmina, pau-ferro, estava lá no frio de Nova York, estava 20 abaixo de zero esse dia, uma coisa incrível. Maravilha! Cara, nós montamos uma mesa assim, de amostras, começamos a olhar, a gente discutiu sobre todos os materiais, faz assim, faz mais assado e tal. Quando chegou na madeira, ele
Eles olharam assim, não, pelo amor de Deus, e tinha 3 ou 4 versões, e a mais cara, obviamente, era a lâmina natural, não a recomposta, a lâmina inteira. E custava o dobro do preço da outra lâmina, eles não quiseram nem saber, mas eu digo, o que estava ali era essa coisa que a gente tem que saber que nós temos muito valor. Então, assim, encantou eles a madeira, encantou eles o mobiliário brasileiro. A gente mostrou muitas peças de designers brasileiros e eles muito encantados, muito desejosos. Então, às vezes a gente fica olhando só para fora, não, eles olham e querem muito do que a gente faz. Sim, ou quando eles não olham e têm a chance, a oportunidade de ver alguma coisa, aí você descobre assim aquele olhar embasbacado do tipo, nossa, como pode, né? É esse Exato. aqui. Você tocou numa questão que é custo, né? Pô, é um negócio mais caro, mas é o que retrata a marca, né? É o que vai, de uma certa forma, mostrar o que ela representa, aqui no Brasil, tropicalizando Sim. tudo. Não ter o medo de investir no que, de fato, vai traduzir o que a máquina é. A máquina, nossa, que legal, a marca é. Não somos máquina, né? Não somos máquinas, é verdade. Tá tudo bem. E mais do que isso, que tipo de experiência isso vai propiciar para quem está numa loja, né? É legal esse ponto, Gumai, porque estava falando de sustentabilidade agora. E claro, a gente sabe que existem realidades de custo, de quantas coisas estão em volta de um negócio para aquilo ser um negócio. Mas eu gosto sempre de olhar numa perspectiva assim mais ampliada, que não é à toa que uma marca de roupa esportiva pode escolher, por exemplo, um material como esse, que é um material sofisticado, e que está totalmente ligado ao posicionamento que eles querem construir. Uma marca que quer se colocar como mais premium do que, vai lá, Nike, Adidas. Mas ao decidir isso muito no início da marca, isso está no design do produto, isso está na comunicação, isso está na forma deles construírem a marca. E no final é legal, porque são soluções mais duráveis, são design de mais qualidade, é mais tempo discutindo o projeto até que ele chegue no ponto que vai virar uma experiência melhor para nós, que vamos depois entrar lá na loja e vamos comprar um produto mais durável. E eu acho que por isso que pode investir. Também é uma empresa que está comprando em dólar no mercado brasileiro, mas eles também têm lojas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que tem o custo de lá. E eu percebo esse mesmo senso. Então, acho que isso também é inspirador. Também é inspirador, mas não só como pode se usar bons materiais, mas como quando isso está conectado com posicionamento, faz todo sentido. E na medida que faz sentido, o negócio se perpetua e é mais sustentável como negócio. Então, é riquíssimo. Falando em experiência de loja, é verdade que você queria trazer uns 3 pares de botas texanas depois de uma visita numa loja em Nova York? Que história Eu preciso é essa? primeiro comprar o cavalo. Engraçado, né? A gente estava falando antes sobre experiência e agora quando a gente esteve em Nova York também olhando um pouco mais de varejo e vivendo essas experiências, é muito especial a forma como, em especial, o americano consegue construir experiências de marca, vamos chamar assim, ricas. E isso foi uma das lojas que eu visitei, chama Tecova. Foi por uma indicação, enfim, ao longo da NRF tinha uma série de lojas que estavam em evidência, a gente foi lá. E sim, vendem botas texanas em plena Nova York. E eu conversando com os representantes da marca, é muito interessante porque essa atmosfera que se quer criar não é necessariamente se eu quero comprar apenas a bota, mas é construir vínculo. Então é tu entrares na loja e ser recebido como amigo, como se estivesse chegando na casa de um amigo efetivamente. Mas como é que faz isso? A loja tem um super bar, tu chega, tu é recepcionado e logo te oferecem algo para beber. Então é como se estivesse chegando, sendo recebido como quem estava te esperando, assim, sabe? E aí
Poxa, eu naquela condição de, cara, mas não vou comprar nunca, eu só vim ver a loja. Isso aí é o tique brasileiro. Não, só tô dando uma olhadinha. E eu até disse, poxa, sou arquiteto, trabalho com projetos semelhantes e tal. Foi extremamente gentil o atendimento, me deixou à vontade. Eu girei um pouco, mas depois eu tive uma dúvida, eu queria saber um pouco mais. O treinamento do representante era tão bom. Eu só não comprei a bota, mas eu gastei meia hora da minha vida para conhecer melhor a marca. Então, se algum dia eu tiver um cavalo ou quiser usar isso ou indicar para um amigo, certamente vai estar marcado. Então, eu acho que a riqueza da construção da experiência, eu acho que é isso que está ali por trás, é inspiradora e a gente sabe que não é simples. Quando a gente vai olhar lá a jornada toda desenhada para conseguir achar o endereço certo, com o design certo, com toda a iluminação, toda a composição da loja, mas principalmente o atendimento e a sequência dos fatos, é muito especial e muito sofisticado. Não é fácil manter aquilo rodando. A ON tem uma coisa muito legal. Na ON, as lojas têm um grande armário, que são as paredes, ou são móveis no meio da loja, onde tu vai escolher o tênis. Quem já foi na loja vai saber. E tu tem nesse grande armário, que é um quadriculado, os tênis colocados. Tu vê todas as cores, masculino em cima, feminino embaixo. Então, meio que é um painel, assim, um moodboard dos tênis. Ah, poxa, gostei de tal tênis. O vendedor puxa aquele armário para fora com uma grande gaveta e todos os tênis estão ali atrás, na cor cinza, só para te testar o número. Ele pega o tênis, te entrega, tu testa, 2 ou 3... Aí tu, poxa, eu gostei desse. No tablet ele já pede o tênis, já tem alguém esperando para trazer. Ele continua conversando comigo, falando de outras coisas e tal. Quando eu menos percebo, o tênis já chega na cor que eu queria. Daí eu provo e eu vou acabar indo pro checkout e fechando a venda. O que acontece é que a gente não fica cheio de sapato no meio da loja. É isso que eu tava pensando, né? Ela vem se segurando no queixo, né? E o vendedor tá o tempo todo contigo. Então essa é uma transformação total da experiência. Em vez de tu ter toda aquela história esperada, é muito mais fluido. Então acho que essas coisas de varejo, elas são ricas e elas se aplicam ao corporativo também. Como é que eu enxergo o escritório como uma experiência do usuário? Como é que o cara chega de manhã? Onde é que ele pega o café? Como é que ele vai encontrar os colegas? O quanto de acústica, a gente estava falando de acústica também, o quão preparado está o ambiente para ele se concentrar na mesa. Na prática, uma grande jornada vendo o colaborador como cliente da empresa. Para encerrar, o nosso papo está muito bom, Desculpa, mas o estou tempo... alongando aqui. Não, de maneira alguma. É que o tempo, ele foge ao nosso controle, né? Infelizmente. Falando de acústica, como é que você vê... Porque a gente até estava brincando, né? Que acústica é uma coisa que você não ouve falar muito como devia. Como é? Né? Como é que qual é a importância, na verdade, da acústica quando você fala de uma experiência, seja dentro de uma empresa, mas falando de uma loja de um varejo, por exemplo. Porque às vezes você entra na loja, às vezes você nem tem noção do que você está ouvindo, né? Assim, você não sabe se tem música ou não, mas de repente você entra numa loja e você fala, opa, peraí. Né? É uma questão de conforto, uma questão de identidade, né? Eu tô saudando muito assim que a acústica veio muito mais tá muito mais presente no projeto arquitetônico hoje, em função de muitos fornecedores, né? A gente conhece muito bem o pessoal da Leide, tem uma série de outras marcas e admiro o trabalho que é feito no sentido de aproximar, porque quando a gente fala dessa experiência de tu entrar num determinado espaço e aquilo tem um aspecto sensorial, certamente teve projeto, mas tem muito mais um aspecto de conforto etéreo que está ali e que tu não consegue sintetizar e digamos assim, colocar em palavras de imediato. E quando falo de um restaurante, por exemplo, um dos aspectos mais importantes da experiência com um restaurante é a acústica. Claro que é o conforto, obviamente. Sim. No final é a comida, mas está muito relacionado a quanto tempo o cliente tem que ficar ali, né? Eu quero que fique pouco, o restaurante mais ruidoso, a música é alta. Ou se eu quero criar um ambiente de bar, eu tenho um som mais alto. Até a gente estava falando dos listening bars, né? Sim. Dessa ideia de... E acho que talvez ali sim a acústica, o tratamento acústico junto com a música
criam esse lugar de experiência que talvez seja a coisa mais legal de uma experiência acústica que a gente possa ter num ambiente comercial. Mas é isso aí, eu acho que trazer acústica, e aí falo de novo do escritório, porque no escritório isso a gente fala de escritórios mais humanizados, mais próximos ao conforto da casa, e de fato as empresas despertaram, tá deixando de ser luxo para ser ativo, para ser algo que melhora a experiência. Perfeito. É isso. Francisco, muito obrigado. Quero ter escutado atentamente. Eu sei que vocês estão fazendo muitos podcasts, mas queria dizer que é muito gostoso conversar contigo sempre. Também, para mim é sempre aprendizado estar contigo, a gente sempre se diverte até conversando antes. Conversa flui, a gente fala de muita coisa além da pauta. E é isso aí, Gumai. Sempre precisar. Valeu. Obrigado. Prazer. E obrigado a você que nos acompanhou nesta entrevista aqui na Arena Office. E escute bem, se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, faça isso agora para ter acesso, ver e ouvir muito conteúdo bom. Até mais.